Dicas, informações, cultura e muita música. Tribo Urbana. Tribo Urbana. Apresentação Fernanda Palhares e Leandro Gaia. Tribo Urbana. Olá, você que nos acompanha, muito bom dia! Salve, salve galera! Está no ar o programa Tribo Urbana pelas próximas 2 horas ao vivo pela Rádio Web Conectados, esta que é, sem dúvida alguma, a maior rádio web do Brasil, quiçá do mundo. Hoje é quinta-feira, dia 22 de junho de 2017, a temperatura na capital paulista gira em torno dos 18 graus e a previsão para as próximas horas é de tempo parcialmente nublado. Peço a licença para adentrar o seu aplicativo, o seu web browser. Eu sou o Leandro Gaia, estou sempre na companhia desta pessoa que é uma mistura de puro talento, pura alegria. Fernanda Palhares, muito bom dia. Muito bom dia, Tribo Urbana. Que dia lindo, Leandro. É mesmo, Fê? Que dia maravilhoso. Por que você tá inspirada assim? Eu tô inspirada todas as quintas-feiras, porque eu vivo pra esse momento, Leandro, de abrir esses microfones e falar com a nossa tribo. Ô, Fê, é verdade que seu carro está sem ré? É, então, você acredita, Leandro Gaia, eu só posso andar pra frente. Eu acho isso um ponto positivo. Fê, na verdade, isso é um sinal, Fê. É um sinal que a gente só pode andar pra frente, a gente só Leandro pode Gaia. andar pra frente. Ou seja, hoje eu vim fazendo exercício logo cedo. Eu acho maravilhoso, porque assim, vai que eu tenha que fazer uma manobra, né, Leandro Gaia? Vai, né? Fê? Vai que, né? Vai então, que, na né? dúvida, eu preferi vir a pé. Fê, como diria minha mãe, chute na bunda é para andar para frente. Sempre. Chute no bumbum. É, no bumbum, nos glúteos. Nos glúteos. Nos glúteos. É sempre pra frente, Leandro Gaia. E como eu sou uma pessoa sempre pra frente, eu achei isso positivo, Leandro. Tá certo, Fê. Vida que continua, certo? Claro. Fê, vamos passar as nossas redes sociais para marcar? Só se for agora, Leandro. Se você quiser entrar em contato aqui com o programa Tribo Urbana, www.radioconectados.com.br, lá tem a barrinha do chat, é muito simples de falar aqui com a gente. No Facebook, facebook.com/radiowebconectados, tem o Messenger também, é super simples. No Instagram você acompanha o dia a dia desta rádio tão querida, Fernanda Palhares. Maravilhosa, né? Não é? Só tem foto, só tem gente bonita aqui, Só tem né? gente bonita nessa Só tem gente bonita nessa rádio. É o Rádio Web Conectados. No Twitter você segue o @conectadosrádio, Fê. O WhatsApp pra ficar facinho, qual é? Facinho, facinho, facinho. É 5511-94-580-2334, Leandro. É muito fácil. E o telefone fixo aqui da rádio, pra falar com o Gustavo ali na recepção, é 5511-206395. Ih, não tô conseguindo enxergar aqui, Leandro. Cadê, Fê? Que coisa. Qual que é? É 2063-6072, Leandro. 6072, É. isso aí, 55 porque é Brasília, né, É, lógico, porque nós estamos no mundo, você viu, né? Oh, que maravilha, nós estamos lá na Alemanha fazendo o maior sucesso. Você viu, O velho? Emerson colocou lá o Tribo Urbana, fez o maior merchan, adorei. Um grande beijo pra você, Emerson. Legal, né, Fê? Quem dera um dia nós estaremos lá fazendo um programa Não, ao ele vivo já da nos Alemanha. convidou, né? É, Ele já nos convidou pra gente fazer uma transmissão ao vivo direto de Berlim, né? Falta uma coisa só super importante, Fê. Olha, na verdade, pra mim só falta o visto. Eu ia falar que faltava verba. Não, imagina, Leandro, isso daí é Verba não é detalhe. problema, né, Fê? Imagina, isso daí é detalhe, afinal de contas, assim, os patrocinadores estão aí aos montes, né? Querendo que a gente faça essa transmissão ao vivo, né? Para pessoas ricas como nós, né, Fê? Isso é só um Isso não é detalhe, só só um tá detalhe. faltando o visto, Leandro. Ah, eu queria tanto acreditar nisso. Ô, Fê, deixa eu falar uma coisa. O programa Tribo Urbana hoje incrível, imperdível, como sempre, todas as semanas. Todas as semanas. Hoje o programa vai receber o Marivaldo Alves, Fê, e o Alan Livan. Eles dois juntos formam a É o CIA, grupo Os Cabras. Os Cabras. Os Cabras é um grupo teatral muito legal, eles contam histórias, né? E encenam essas histórias. E agora eles estão com um novo espetáculo, que são os gregos, né? Isso, exatamente. E eles, inclusive, nesse final de semana, eles vão fazer uma apresentação no Espaço Orons, na Rua Pelotas, 435, que fica próximo do Sesc da Vila Mariana. O Sesc Vila Mariana Pelotas. Isso, esse Sesc é uma 435. delícia. Não, é Ali, maravilhoso. tudo, o bairro é uma delícia. É né, uma Fê? delícia ali, é super fácil de chegar, próximo do metrô Ana Rosa. Eles vão fazer uma apresentação lá, se não me engano, vai ser no sábado. Já foi sua palestra lá, Fê? Foi já. Como é que foi, hein? Ai, foi uma delícia. Tinha 15 pessoas, Leandro. Como assim? Pra Fê? primeira, São 15 pessoas super importantes. 15 pessoas. 15 sortudos. Por ser a primeira, foi um sucesso. É? É, Que bom, lógico. Fê, que bom, que Por bom. ser a primeira, foi um sucesso. Mas o mês
que vem tem nova palestra. Isso que eu ia te perguntar, já temos datas? Já temos, dia 9 do 7. Legal. Tá? Dia 9 do 7 nós estaremos lá. Tema, qual é o tema? Oi, astrologia, né? Com abordagem terapêutica. Não tem erro, né? Não tem erro. Né? Então é só o pessoal colar lá no sábado, eu vou ver o horário, a gente vai confirmar o horário com ele, mas é gratuito, tá? Inclusive é a estreia desse novo espetáculo, desse novo formato. Eles vão contar a historinha do Homero, Ulisses, né, Fê? Que a gente tava batendo um papo agora. Isso, e hoje eles vão contar pra gente tudo sobre esse assunto, como vai ser esse espetáculo e contar os detalhes, o horário, tudo certinho. Mas assim, só pra deixar registrado, é na faixa, é só colar lá. Não tem erro. Não tem erro. Bacana. Tá? Todos os públicos também? Todos os públicos, crianças, adolescentes, senhoras, terceira idade, todo mundo tá convidado. Fê, eu queria só a gente esclarecer pro nosso querido ouvinte do programa Tribo Urbana que hoje, excepcionalmente, não temos Fernanda Prevedelo, correto? Correto. Por quê, hein, Fê? Fernanda Prevedelo está caindo aqui em São Paulo, né? Daqui a pouco. Mas ela não ia resolver alguma coisa do gatinho dela? É, do Joey. Mas assim, isso hoje de manhã. Ela teve um acidente o ano passado, né? Ou no comecinho do ano, não lembro exatamente, com o gatinho dela, o Joey, né? Tadinho. Ele acabou, a rede de proteção do apartamento parece que não foi bem colocada e ele acabou sofrendo um acidente, né? Ela teve um gasto grande com ele inclusive correu risco de vida, né? De morte, né? Olha só. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, mas assim, aí teve uma audiência, enfim, eu acho que hoje ela foi resolver isso. Mas após isso, Fernanda Prevedelo vem pra São Paulo. Olha só. Ficar aqui alguns dias, eu não sei exatamente quantos dias ela vai ficar, e também não sei se vai dar tempo dela vir fazer o Tribo ao vivo, mas eu acho que não vai dar tempo, eu acho que ela retorna antes. Mas aí a gente vai vendo essa história, né, Fê? Isso, aí a semana que vem ela tá aqui, ela conta tudo pra gente. Vamos tocar uma musiquinha pra abrir este belo programa? Só se for agora. Que tal a diferença, Fê, da Rosália Paranoia, aquela banda que teve aqui? Agora. Legal, né? 10h08, daqui a pouco a gente está de volta na programação da Rádio Web Conectados. Muito bem, senhoras e senhores, de volta aqui na programação da Rádio Web Conectados. Esta que é, sem dúvida alguma, a maior rádio web do Brasil, que está do mundo, Fernanda Palhares. Com certeza, Leandro Gaia. Tudo bem por aí? A gente tá na selfie aqui, selfie. Eu não sou muito boa nessas Paranauê, não. Tô eu e o Alan aqui, o braço do Alan é curto. Olha, não deu muito certo, não, mas a gente tá publicando aqui. Mas pra variar já está super bem acompanhada, né, Fernanda? Claro, como sempre, né, Leandro? Vamos passar as nossas redes sociais, Fê? Só se for agora, Leandro. Eu perdi as redes sociais. Como que você perdeu as redes sociais, Leandro? Acabei de achar, tá aqui. Ainda bem. O site é o www.radioconectados.com.br, lá tem a barrinha do chat, é muito simples de entrar em contato aqui com a gente. No Facebook, facebook.com/Rádio Web Conectados, também tem um Messenger. Mande perguntinha pra cá, pros cabras, pra mim, pra Fernanda. Um beijo, né? Um coraçãozinho, qualquer coisa, um like, né, Leandro? Um joinha. Qualquer coisa, um dedinho assim, ó, joinha, tá tudo certo, continue assim, gente. Eu quero uma música, faz qualquer coisa. Uma cutucada. Qualquer coisa, mas fala com a gente. Ô Fê, no Twitter, no Instagram, @Rádio Web Conectados, você acompanha o dia a dia aqui da Rádio Web Conectados. No Twitter, @Conectados Rádio. Fê, o WhatsApp, qual que é mesmo? O WhatsApp é muito... Você enxerga daí? Não, mas agora, ó. Aqui, gente, ó o cartão aqui. Tá muito fácil. Tá muito simples, Leandro. É 5511-94580-2334, Leandro. Muito fácil, é só mandar mensagem, mandar áudio, qualquer coisa. E o fixo da rádio é 5511-2063-6072, Leandro. Você já ouviu que essa trilha chama o compromisso, né, Fê? Pois é, Leandro Gaia, você já cortou meu barato, né? Foi sem querer. Eu imaginei isso, mas assim, você nem me deixou dar tchauzinho pras câmeras, nós estamos ao vivo no YouTube, É só entrar, Conectados Rádio você nos acha no YouTube. Vamos apresentar nossos queridos convidados, Fê? Só se for agora. Hoje o programa Tribo Urbana tem um enorme prazer em receber eles que são contadores de história de corpo, alma e vestimenta, como vocês podem ver no YouTube. Estiveram aqui no Tribo do ano passado contando um pouco sobre a história riquíssima e tão bela que desenvolvem em prol de uma sociedade mais humorada, inteligente e alegre. Porém, hoje estão aqui para apresentar um novo trabalho, que é baseado naquilo que é chamado de a primeira manifestação humorística europeia. Eles são Marivaldo Alves e Alan Livan, juntos formam a companhia teatral Cabra, senhoras e senhores. Bom dia! Bom dia! Aí, bom dia,
dia, Marivaldo. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Fernanda. Bom dia, Leandro. Mais uma alegria, né, Fê? Poxa vida, a gente... Quem volta aqui... É porque gostou, né, Leandro Gaia? É porque gostou do programa, porque teve repercussão, né? Espero que muito boa, que essa carreira tenha deslanchado aí nesse ano. Vocês gostaram mesmo de vir aqui? Fala a verdade. Muito. Não senti firmeza, Fê. Não, gostei muito. Tipo assim, eles estão meio baixo astral, né? Mas você sabe o que acontece, Leandro? O que é a hora? É né? a nova vestimenta. É a nova vestimenta. Inclusive, eu falei pro Marivaldo o seguinte, tá? Que eu acho que deveria colocar uma classificação de censura no programa. No programa. Tá mostrando muito o corpo. Eles estão muito tá abaixo do piriguete. joelho. Abaixo do joelho, tá? Difícil foi pegar o ônibus lotado com essa roupa, mas deu tudo certo. Eu imagino. Mas, Alan, quando for assim, é só colocar óculos escuros e acabou, tá? Que ninguém vê nada. Rapaziada, o que mudou desde a primeira vez que vocês estiveram aqui? Na primeira vez vocês estavam uniformizados de coletinho, chapéu, e agora vocês estão em outros trajes. O que representa isso? Olha, Leandro, da outra vez nós apresentamos aqui o Conto dos Quatro Cantos do Mundo, não foi isso? Exatamente. Era uma outra roupa e tal. E aí foi o desejo mesmo de fazer um trabalho, né, de pegar um texto do Homero, né, um clássico aí, grego, né? Ousado, né? Isso, Ousado. e aí nós tivemos a ideia de fazer essa contação, de contar essas histórias vestidos de grego. Foi um desejo de nós dois mesmo e... E o que mudou principalmente é assim, quando a gente vem aqui, a gente tava aquela contação que a gente apresentou aqui, o Conto dos Quatro Cantos do Só Mundo. levanta um pouquinho o microfone, Alan. Aquela Vai ficar melhor. contação que a gente Aí. apresentou aqui, o Conto dos Quatro Cantos do Mundo, foi o primeiro trabalho do nosso novo grupo, né? Porque a gente vinha de um outro grupo, num outro processo, resolvemos montar essa dupla que é o Grupo Cabras. Quando a gente veio aqui chamava Companhia Teatral Cabras. Isso. Verdade. Houve uma mudança do Houve, nome. a gente, até depois que a gente saiu daqui, porque ficava muito confuso, aí o Marivaldo falou, vamos simplificar, virou Grupo Cabras. Eu tive um pouco de dificuldade. Isso, a gente percebeu. né? Pô, se o Leandro tem Foi verdade. Outras Eu fui o pessoas. motivo da mudança. Olha que prazer. Isso. Tá vendo, Leandro? Você Tá contribuiu vendo? com a evolução Estou do mudando grupo. vida. Mudando o nome. Mudando Vai que vidas. outras pessoas também têm um probleminha. Quer dizer, tem a dificuldade igual o Leandro. Mas, Alan, como é que Era se chamava? Companhia Teatral. E agora é o quê? Agora é Grupo Cabras. Grupo Cabras. Que nem Isso. tá no Face lá. Que nem tá no Isso, Face. isso. Exatamente. Legal. E aí, aquele era um primeiro trabalho, uma primeira aproximação de uma linguagem que a gente ainda não conhecia bem, que era contação de história, estamos começando a tatear. E esse é o nosso segundo trabalho, é meio que somos um grupo, sobrevivemos, fizemos uma outra peça em cima de palhaços e tal, que antes era só uma intervenção, a gente transformou aquilo numa peça. Sobreviveram à crise. Sobrevivemos à crise, Sobrevivemos. vimos que é isso mesmo, que a gente dá conta, que tem jogo entre nós. Então vamos fazer. Então meio que esse segundo espetáculo é um espetáculo de consolidação dessa dupla. É isso. É que nem segundo disco de banda, né? Tem aquele... Ô, Alan, deixa eu fazer uma pergunta. O primeiro trabalho, o primeiro espetáculo era o Conto de... Como é que era? Conto dos Quatro Cantos do Mundo. Conto dos Quatro Cantos do Mundo. Quando vocês começaram, vocês já tem um planejamento de, daqui tanto tempo a gente vai mudar de espetáculo? Ou foi porque deu na telha? Como é que funciona isso pra vocês? Tem e não tem, né, Marivaldo? Temos... Na verdade, nós temos uma lista de desejos. Isso. Tipo a gente, tipo né? a gente. Acho que então. Então vocês devem entender. Nós temos uma lista de nomes de coisas, de trabalhos que a gente pretende fazer um dia. E aí, na medida do possível, a gente vai, né, aqueles que estão... Depois de uma conversa, a gente sempre faz reunião para definir as coisas, aí surgiu o grego, inclusive tem um texto, é muito interessante, tô falando isso aqui para vocês, o Alan confessou isso, falou para mim, tem um texto que ele leu na infância dele. Na adolescência. Na adolescência dele, né? Na adolescência dele ele leu esse texto e ele tinha esse desejo. E aí, entre as nossas reuniões, ele falou, existe esse texto do Homero, eu tenho vontade de montar ele um dia. Aí a gente falou, quer saber? Então vamos pra Grécia, vamos pegar e montar. Vestir de grego e fazer esse trabalho. Esse texto é o Batraquiomaquia, que ele é um texto pouco conhecido do Homero, que é uma guerra, né? O Homero fala, na Ilíada ele faz a guerra de Troia,
que é os gregos e troianos. Na batraquiomaquia são ratos brigando com sapos. Ratos e rãs, né? Rãs e sapos. Rãs E ratos, rãs e ratos. Rãs e ratos. Confundindo rãs e ratos. E esse texto, a primeira vez que eu ouvi falar de batraquiomaquia foi por causa de um gibizinho desses da Marvel, que o Thor fazia uma adaptação pro universo dele e tal. O Thor virava um sapinho, uma rãzinha. E aí depois, né, adolescente, 12, 13 anos, eu fui achar, naquela época não tinha internet e tal, fui atrás de biblioteca para achar o texto original e sempre me deu essa vontade. E é um texto de Homero meio relegado, né? É um grande texto cômico, maravilhoso e tal, mas... Me tire uma dúvida agora, que eu estava falando com a Fernanda, inclusive, sobre isso agora há pouco. No meu período universitário, Fernanda, né? Eu tive uma certa aproximação com Homero, com a história da Grécia, a Grécia Antiga e tudo mais. Nunca conseguiram me responder isso. Homero existiu ou não? Então, ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém não viu. sabemos. Isso rola, não rola? Rola sim. Rola. Porém, ele foi muito importante para que as pessoas descobrissem, os historiadores descobrissem a própria linguagem, cultura da época do povo grego, não é Sim. isso? É como Shakespeare, né? Sabe que teve alguma figura, Homero mais complicado que é mais, né? Volta mais ainda no passado. Então você tem alguns registros e tal, tem citações. Aristóteles fala de Homero e tal, como se ele existisse. Como pessoa, né? Como pessoa. E aí você vê muita questão de textos atribuídos a. Esse Batraquiomaquia, por exemplo, ele foi atribuído, na verdade, a um outro autor, né, romano, depois que falaram, não, é de Homero e tal. E os próprios textos de Homero, Odisseia, por exemplo, você vai ver vários trechos que os estudiosos vão falar, não, isso aqui foi colocado depois, né? Não é original. Não é original, você tem fragmentos e tal. Mas assim, para nós, né, isso não importa muito, porque a gente sabe que existe uma instituição cultural que seria o Homero. Se ele existiu, não vamos tomar um café com ele mesmo. Até então, não vai rolar esse café, né? Eu queria saber se o Homero era forte, alto, eu acho que não. Grego, né? Parrudo. Bom, intelectualmente, ele ou quem se passou por ele era parrudo, né? Sim, com certeza. Genial. Mas assim, a história, o Batri, como é que é? Batraquiomaquia. É um nome difícil esse, né? É a história dos ratos e rãs, é isso? Isso, mas sobre o que basicamente fala a história? Então, vai lá no dia 22 que nós vamos contar. Não, daqui a pouquinho só a gente... um pouquinho. Nós vamos fazer uma sinopse rápida. É interessante porque é uma guerra. Homero, ele vai na Ilíada, você tem a guerra de gregos e troianos, em que os deuses interagem, que existiu um motivo. Esse texto, se Homero existiu ou não, ele é um Homero já senhor, fazendo uma crítica até mesmo à guerra, cansado desse processo. Já não tão parrudo. Isso, uma pegada mais para um Aristófanes, que é aquele, né, que fazia as comédias, uma coisa mais ácida, em que ele até questiona por que da guerra, porque a guerra acontece por uma bobagem. Exatamente. Né? A rã chama o sapo, a rã chama o rato para um passeio na água, e aí vem uma cobra marinha, ela afunda, quer saber se o rato sabe nadar ou não, mata o rato. E um outro rato observa isso, e assim, aqueles dois povos, rãs e ratos, poderiam ter se entendido de outro jeito, mas não se entende. E aí toda a linguagem é uma linguagem de sátira, né, Marivaldo? De comédia, a guerra é um barato. Vocês não acham que isso tem um pouco a ver com hoje em dia, Tem não? muito. Com certeza, totalmente atual. Com o mundo como aqui no Brasil, exatamente, né? Com essas disputas aí que a gente... Esse país bipolar que se formou, né? Altamente bipolar, né, Leandro Gaia? E dividido também, isso, muitas vezes. E vocês procuram fazer essa adaptação, então? Por detrás tem Tem uma reflexão? Tem uma reflexão filosófica. A gente costuma dizer, eu falo muito do Marivaldo, que esses textos antigos... alguns estudiosos de contação de história apontam isso também, que ele tem uma coisa meio de textos iniciáticos, no sentido mesmo quase místico, né? Então ele vai, só que ele vai falar de coisas da política, da nossa iniciação enquanto ser humano mesmo. Então você se aproximando disso, você está trazendo todo um arcabouço
né? Então a gente não faz nenhuma referência à modernidade. Não. A linguagem nossa é bem, né, tem uma pegada mais nordestina em alguns momentos, tem a gente costuma descobriu, né, que o Homero ele é um cego contador de história, assim como os ceguinhos contadores de história nordestina. É a mesma pegada, conta em verso, o texto não é um texto exatamente fechado, bonitinho, às vezes ele dá uma decaída, depois levanta, começa uma história, não termina. O Homero tem essa coisa bem no contador mesmo, você vai lendo o texto com atenção, parece que você tá vendo um contador contando ali, é muito oral, né? Vocês conseguiram reproduzir, trazer isso. E a gente está trazendo isso para cá. Você é professor, né, Alan? Sou. Professor de artes. Entendi. O Marivaldo também. Eu também sou professor de história. Então estamos em casa aqui, né? Estamos em casa, porque vocês... Por isso de você ir buscar isso, tanto a contação de história, porque também é uma forma de ensino, né? Você está trazendo Homero para o grande público, né? Para o popular. Riquíssimo, né? Riquíssimo, né? E é uma linguagem que as pessoas, o povo, né, não tem acesso, né? Não é uma literatura que você encontra em qualquer lugar. Eu diria que muitas vezes até causa um choque, certo choque. Você fala, pô, mas não é a Anitta? Né? Homero? Quem é Homero? Que isso? Ele é MC da onde? Você falou da professora lá. Vocês vão mexer com Homero. Sim. É interessante. Legal isso que o Alan lembrou. É assim, as pessoas, né, na grande maioria, tem uma visão da Grécia. Sempre você usa a questão do clássico, né? Então as pessoas vão olhar pra nós de barba com essa roupa e falam, caramba, né? Muitas pessoas que eu converso falam, nós estamos montando um trabalho sobre o Homero e tal. Nossa, que legal, que chique, né? Tem essa coisa do que chique, né? Erudito. Erudito. E a história, né? Ela começa, nós vamos narrar uma guerra, uma terrível guerra. Então as pessoas estão esperando, né? Cavalos, guerreiros, sangue, né? Só que aí quando você fala que é uma guerra entre rãs e ratos, aí, né? Muda totalmente. Só que aí a gente conta nessa chave da guerra mesmo. Os ratos fizeram uma assembleia, o rei leu, né? Estamos decretando guerra a você, cantou o hino da guerra. Só que é uma verdadeira, e a galera dá risada, né? Que é putz, existiu mesmo, eles, né, tem essa sinceridade e você vê, imagina os ratos indo pra cima das rãs, né? Você cria essas imagens. Capacete de noz, as rãs com capacete de caramujo. Com escudos de folha de couve e escarola, essas são as armas. E no palco, efetivamente, são só vocês dois? Só nós dois. Só nós dois. Que trabalheira, hein? Trabalho. Porque tem um monte de coisa também, né? Que na verdade, o que acontece? Pelo que eu entendi, tudo isso vocês vão conduzindo, é só vocês... Narrando e encenando. Então, assim, não existe um cenário, né? Não. O cenário, o palco é onde estiver. Fernanda, você como atriz... É um trabalho danado. Né? É um trabalho terrível, né? Porque assim, como você tem que transportar as pessoas para essa história sem nada, né? Sem nenhum recurso. Você vai ter que só o recurso cênico mesmo, né? A imaginação. E vocês continuam fazendo show, assim, às vezes na rua, aberto para quem tá passando? Às isso eu acho tão gostoso, isso. Às vezes sim. Fizemos um de palhaço, quando foi, Marivaldo? Putz, eu não lembro a data agora, na República, né? Fizemos na Praça da República. Agora. Foi tão legal, mano. Fizemos na Paulista, né? Um conto dos quatro cantos. É uma experiência muito gostosa, tocar, se apresentar na rua, né? Sim. Mas é um desafio, né? Desafio. Mas a gente gosta muito, né, Maria? É um grande desafio, né? Porque você não sabe quem que você vai encontrar ali, né? As pessoas não estão preparadas para isso. É diferente das pessoas que vão até um determinado local assistir um espetáculo, né? Na rua, não. Porque pode ser qualquer tipo de público, né, Fê? Qualquer tipo Até de mesmo público. Crianças. As crianças se identificam muito com vocês, não se identificam? Sim, bastante. Até porque vocês fazem já de um jeito que é pra todo mundo, Pra todo digamos mundo. assim, né? Pra chamar pra brincadeira mesmo. Tem um feedback das crianças, é legal. Assim, Nossa, a criança é muito verdadeira, né? Criança é muito Se verdadeira. ela Essa gostou, da ela fala palhaçada. durante a apresentação, elas vão narrando paralelamente, dão risada.
Palhaço, elas, nossa, eu sei o que ele vai falar, ele não sabe a resposta, mas você é muito burra, elas vão junto com você. Não, mas isso é uma grande resposta, né? Nossa, é maravilhoso. Essa vez a gente foi fazer do palhaço, você tem um esquenta ali fazendo umas bobeiras e tal, e tinha um caminhão na República parado. Aí a gente falou, não, que vai sair daquele caminhão, leões, tigres, e elas entram na viagem. E elas pararam. Vai, não abre não. Lá no fundo elas sabem que não é verdade, mas elas entram com uma sinceridade, tipo, não, ixi, vai fugir o tigre. Elas entram mesmo na brincadeira. Mas você sabe que eu tenho uma imaginação muito infantil, né? Então se você falar isso pra mim, eu vou acreditar que tem um leão ali e eu vou ficar desesperada pra ver esse leão. Eu também. Eu devo confessar que eu tenho esse lado criança, viu? Muito aflorado. Rapaziada, posso fazer uma pergunta, Fê? Lógico. Eu percebo que, assim, esse segundo trabalho de vocês tá muito mais bem... Nada contra o primeiro, tá? Mas eu sinto vocês mais preparados, mais, assim, fortes, assim. Vocês notaram também uma certa evolução? Notamos. Sim, que bom ouvir isso de você, de verdade. Muito bom. A gente sentiu isso, que é um... Ali a gente estava tateando uma linguagem, tanto que a gente quer depois pegar esse primeiro e dar uma reestruturada, outras histórias. Não abandonar o primeiro projeto. Não. Né? Depois de fazer algumas coisas que esse ano a gente ainda quer remodelar o espetáculo de palhaço que a gente tem. Então a gente vai passar as férias de meio de ano aí, saindo todo dia pra, né, fazer figurino talvez novo. uma estreia aí lá pra outubro, né? Talvez não, do palhaço, do palhaço. Em agosto, desculpa. Em agosto talvez teremos uma... porque a gente já tem meia hora de espetáculo. A gente quer transformar em uma... Mas você diz em uma peça nova, um espetáculo isso, novo? de palhaço. De palhaço. Vocês já estão revelando até, já. Já estamos contando. Olha, não tem segredo vai aqui. ser em cima de clássicos, né? Alguns textos lá do século XIX, alguns números de palhaço do século XIX, começo do século XX, e algumas coisas que a gente já tem, misturando com essa coisa do Brasil, de embolada, do palhaço mais nordestino, que faz essa brincadeira. Então a gente quer passar aí, nosso plano de férias é esse. Todo ensaiar dia... Tem uma diferença de palhaço, é isso? Hã? Tem uma diferença de palhaço, é isso? Como assim? Você falou um palhaço nordestino. Não a diferença, mas a brincadeira, né? Porque a gente vai de dramaturgia mesmo, a gente vai beber nessa fonte europeia que vem pro Brasil depois, do palhaço do circo, né? Que tem o clássico, né? O palhaço clássico, né? Europeu, daquele que dá medo. Daquele que a gente tem medo. Não, nada de medo. Não do medo. É mais pro lado do clown mesmo. Isso, do clown, faz exatamente. uma que tem essa relação do branco, do Augusto, né, que é um palhaço que sacaneia o outro e tal, e que brinca muito com a estrutura do circo, né? Então a gente está montando um número que é de circo de pulga, né? Aí tem o cara que vai montar um clássico da literatura, que é o Filho Pródigo. A volta do Filho Pródigo. Esses números clássicos de palhaço, da cena da caçada. E quando a gente fala a questão do nordestino, é brincar um pouco assim, embolado, caju e castanha, o falcão, né? Essa pegada de claro, adaptada para o nosso palhaço, né? Essa coisa de repente vir com pandeiro, vir com, né? Outras brincadeiras. Isso que vocês fazem tem muito do professor aí dentro de vocês, né? Tentando trazer uma cultura um pouco mais profunda com essa linguagem popular, foi o que a gente já tinha falado antes, né? Mas talvez, mas que pergunta linda. Linda, né? Nem Miriam Leitão faria essa pergunta. Bonita. Não, eu tô poética hoje, né? A referência foi ótima. Miriam Leitão, é brincadeira. Você sabe que ela é de economia, né? Mas ela é uma excelente jornalista. Ela é ótima. Ainda mais quando ela vai falar da reforma trabalhista. Marília Gabriela, então. Marília Gabriela. Nem Marília Gabriela. Nem Marília Gabriela. Mas é engraçado porque esse triângulo popular, cultura de massas, erudito, pra gente se mistura, né? Voltando pro Homero, por exemplo. Homero pra gente é altamente popular. O pessoal se assusta um pouco essa coisa do é o erudito. Então, porque não é popular. Se você parar para analisar, se você pega um Shakespeare,
né? Toda vez que fala em Shakespeare, eu falo, vou dormir, né? Eu nem vou. Eu tenho um monte de amigos que falam pra mim, eu vou fazer uma releitura de Shakespeare. Eu falo, pô, que legal, cara. Bacana. Puta, é show, eu vou lá assistir. Mentira, eu não vou ainda. Porque canoniza, né? Agora, quando você Mas é um pouco de preconceito também, as pessoas não conhecem, Mas isso causa estranheza. Colocam num pedestal. A gente fez isso com Homero. Nossa aproximação do Homero, como a gente se aproximou do texto cômico dele, né? A gente tirou ele do pedestal, trouxe ele pra cá. Não endeusou, né? E aí, é um livrinho que você vai ler. O Marivaldo, ele tá fazendo a experiência de contar pra molecada mais nova algumas dessas histórias. Esse é o laboratório na escola, que a gente isso, tem feito. sala de aula. Os moleques estão pirando, compraram uma versão pra criança do Homero. Nossa, é isso, Homero? Porque ele é altamente popular. É popular, mas as pessoas não conhecem. Exato, quando você endeusa, talvez não tenha acesso. A gente deveria ter... Sim, é uma leitura complicada? Não é, né? Não é. A Odisseia, por exemplo, você tem várias versões, né? Várias traduções, mas assim, eu contei a história da Odisseia para meus alunos, assim, nossa, eles adoraram e muitos foram e compraram livros. Tem adaptações para criança, com imagens, e é uma história simples deles entenderem, e adora, a criançada adora. Qual a idade dos seus alunos? 12, 13 bacana. anos. Compraram, vários compraram. Eu falei, caramba, foi gratificante até. Mas eu vejo, por exemplo, voltando a Shakespeare, eu li, acho que o ano passado, o ano retrasado, o Rei Lear, e é uma linguagem rebuscada. É uma linguagem, né, assim, eu entendo, eu conheço, já tá no sangue, né? Mas assim, é uma coisa meio pesada. Eu emprestei para algumas pessoas e me devolveram sem ler. Novinho, né? Cabe um trabalho, que nem ler Guimarães Rosa. É lógico. Você tem que ter uma predisposição de perder algum tempo com aquilo. Pra entender. Mas, gente, vocês não acham que, assim, que nem o Alan tava falando, quanto mais a gente conhece os nossos ídolos, nossos, sei lá, deuses, a gente se decepciona. Ou a gente tem que não endeusar, que nem você falou. A gente conhecer a pessoa como se fosse outra pessoa normal. Ninguém é Deus, ninguém é insubstituível. Vocês concordam ou discordam disso? Concordamos, claro, com certeza. Eu acho que, na verdade, o que o Leandro está querendo dizer, assim, que o inatingível, essa literatura mais clássica, mais erudita, ficou meio que inatingível para a classe A, né, lá para cima, para a elite mesmo. E no popular, ficou muito distante. Então, quando vocês fazem isso, vocês estão trazendo essa elite para o popular, numa linguagem que eles consigam entender. Isso gera uma curiosidade. Seria isso? A ideia seria essa? Não. Tem que tomar cuidado com Discordaram, esse tipo de Fê? Discordaram, eu Rolou acho aí uma discordância. Rolou aqui uma assim, treta. ó, descarado. Rolou uma treta aqui. Rolou uma treta aqui. Não, tem que tomar cuidado, que senão parece que a gente tá adaptando algo refinado. Legal. Né? Mais pouco acessível, para algo que seria mais fácil que a cultura popular. E não é. Né? Os saberes populares são tão ricos, tão maravilhosos como os saberes eruditos. Não, sem dúvida nenhuma, mas fica distante um do outro. Sim. O que eu falo é a distância que existe de um lado para o outro, né? Então, mas quando eu falo não, veementemente, é que o popular não é um meio pro erudito. Tá. O popular está ali, porque nós somos populares, porque nos interessa também isso. Como interessa Homero, interessa o palhaço, o Chacrinha, né, que é um palhaço já que era da televisão, como nos interessa o Tubinho, que é um palhaço já mais escrachado, popular. Tá entendendo? Lógico. É uma panela onde você vai jogando as coisas, né? O Homero, ele era popular pra cacete na Grécia Antiga, né? Então você tem um outro universo, uma outra... Só que o que acontece? Um determinado setor da população se apropria e coloca aquilo como se, não, isso aqui é nosso. É especial, da nossa classe. É da nossa classe. Não diferente. O Homero é do povo. Entendi. Ele fala diretamente pro povo. Seria a apropriação de
Tem um termo disso que está bem alta. Apropriação cultural? Apropriação Também. cultural. Mas não tem muito a ver, né? Indevido. Tem a ver um pouco. Olha, eu como não estou entendendo nada dessa discussão, gostaria de colocar uma música. Se vocês me permitem. Pode ficar à vontade. Alan, Marivaldo, vocês ficam aqui com a gente, né? Com certeza. Então vamos embora. Criolo, Mario. Muito bem, senhoras e senhores, de volta aqui na programação da Rádio Web Conectados, 10h52. Fernanda, tive até que chamar uma música, porque eu estava completamente... Leandro Gaia, que absurdo você falar isso. Nós estávamos numa linguagem tão popular, uma coisa tão simples. Desculpa, está fora do meu alcance intelectual. Não, então... Fê, você tem uma historinha aí agora, então, não tem? agora vai ficar mais complicado ainda, porque eles vão contar uma história pra gente, né? Que história que vocês vão contar? Nós podemos contar a história do que está na Odisseia. Então me conte Bora a história lá? que está na Odisseia. Vamos lá. A história que está na Odisseia, um clássico do Homero. Tá tudo pronto? Pronto, Bora, prontinho. vamos lá. Bora começar. Então, Ulisses, rei de Ítaca, uma ilha na Grécia, na qual ele era rei, ele foi chamado para lutar na guerra de Troia. Quando ele foi para a guerra, ele deixou na sua casa sua esposa e o seu filho Telêmaco. Terminado a guerra de Troia, Ulisses saiu vitorioso, juntamente com outros companheiros, e ele tinha que retornar para sua casa. Só que essa viagem de volta demorou 10 anos. Demorou 10 anos porque Ulisses encontrou muitos desafios pelo caminho. E um desses desafios foi quando Ulisses chegou em uma ilha. Ele chegou em uma ilha com seus homens, parou seu barco, e eles foram verificar para ver o que tinha naquela ilha. Ele falou para os seus companheiros, chequem aí, vê se mora alguém, vê se tem animal, vê se tem alguma coisa nessa ilha. Mas assim que eles chegaram na ilha, eles perceberam que tinha carneiros e cabritos pastando. Nisso chega um dos companheiros de Ulisses correndo, imediatamente falando, Ulisses, eu encontrei uma caverna. E nessa caverna me parece que mora alguém. Por causa que lá tem queijo, tem pão, tem leite. E o pão tá fresquinho, tá quente ainda o pão. Aí Ulisses se dirigiu para lá com os seus homens. Chegando lá, tinha queijo, tinha pão, tinha leite. Eles comeram queijo, comeram pão, bebeu leite. Só que o queijo era enorme, era um queijo grande que eles entravam de um lado no queijo e saía do outro comendo. Comeram, encheram a barriga, estava de barriga cheia. Isso já era tarde, o sol já estava quase se pondo, quando eles perceberam que os carneirinhos estavam voltando para dormir na caverna. Quando eles olham na porta da caverna, o que eles veem? Um monstro, um gigante, um ciclope, um monstro de um olho só. Esse monstro entrou com um feixe de lenha nas costas, jogou o feixe de lenha no chão, mas fez um barulho tremendo, tão grande que a caverna toda tremeu. Ulisses e seus companheiros ficaram tremendo dentro da caverna. Ele pegou uma pedra gigante, enorme, uma pedra que você precisaria de uns 20 carros puxados por boi para arrastar a pedra. Ele pegou com a maior facilidade e tampou a entrada da caverna. Aí ele acendeu um fogo nessa lenha que ele trouxe. Quando o fogo pegou, que começou a clarear a caverna, que ele olhou e viu Ulisses e seus homens, ele falou, quem são vocês, suas pulguinhas malditas? Vocês são piratas ou são comerciantes? Nisso, o Ciclope aproximou de Ulisses e pegou 2 companheiros de Ulisses e comeu os 2. Um dos companheiros de Ulisses falou, Ulisses, vamos matar ele, eu posso matar com a minha espada. Ulisses falou, não faça isso. Ulisses era esperto, ele era, inteligente, ele pensou rápido. Ele falou, se você matar esse monstro, quem vai tirar aquela pedra da entrada da porta? Não faça isso, calma. Aí Ulisses foi e falou, ô Ciclope, nós trouxemos um presente para você. Aí o Ciclope, um presente? Para mim? O que vocês trouxeram? Trouxemos um vinho para você. Pega o vinho. Ulisses mandou, ele encheu uma taça e deu para o Ciclope beber. Só que esse vinho era um vinho concentrado.
Era um vinho muito poderoso, que para você beber, você tinha que diluir uma xícara nos 20 baldes de água, e mesmo assim você correria o risco de ficar bêbado do primeiro golo. Ele encheu uma taça e deu pro Ciclope, ele bebeu todo aquele vinho. Gostei disso daqui. Quero mais. Ulisses encheu outra taça. Ele bebeu. Aí o Ciclope falou, gostei de você, homenzinho. Qual que é o seu nome? Perguntou pro Ulisses. Aí o Ulisses falou, meu nome? Meu nome é Ninguém. Eu me chamo Ninguém. Ninguém? O Ciclope falou. Eu gostei de você, Ninguém. Eu também tenho um presentinho pra você. Ulisses, sério? Um presente pra mim? Que presente é esse? Você vai ser o último que eu vou comer, ele falou pro Ulisses. Só que nisso, o Ciclope tinha bebido, já estava bêbado, ele deitou ao lado da fogueira. Deitou pra dormir, ficou lá roncando. Nisso o Ulisses tinha um cajado, né, enorme, uma madeira, encostado na caverna. O Ulisses falou, pega aquela madeira, pega aquele cajado. O Ciclope tá dormindo, ele pegou, cortou um pedaço da madeira com a sua espada, afinou a ponta, esquentou no fogo e aproximou. O Ciclope tá lá dormindo. Ele aproximou com aquela madeira e no olho do Ciclope. O Ciclope, acordou gritando, Nisso tinha outros irmãos do Ciclope que moravam numas cavernas vizinhas. Eles acordaram e vieram querer saber o que aconteceu. Ô irmão, o que tá acontecendo? Quem te aflige? Ele gritando, né? Que tinha furado o olho. Ninguém me aflige. Ninguém furou o meu olho. Ninguém me aflige. Aí os irmãos do Ciclope falaram, se ninguém te aflige, se ninguém furou o seu olho, nós vamos dormir. Eles voltaram e foram dormir. Nisso o dia já estava amanhecendo. E ele tinha que tirar a pedra para soltar os carneirinhos para ir pastar. Aí o Ciclope foi lá, tirou a pedra. Vocês não vão sair daqui com vida. Eu vou pegar todos vocês. Eu vou te pegar, Ninguém. Você não vai conseguir sair daqui. Eu vou te pegar. Aí ele começou a soltar os carneiros. Vai, carneirinho, sai, vai pastar, vamos pastar. O que o Ulisses fez? Ele pegou seus companheiros e amarrou embaixo dos carneiros. O Ciclope estava cego, ele tinha furado o olho. Conforme os carneiros iam saindo, ele ia passando a mão em cima dos carneiros e não via. Passou o primeiro, saiu o primeiro, segundo, terceiro, até que saiu o último carneiro. No último carneiro, o Ulisses agarrou por baixo e ele conseguiu sair. Saíram todos. Aí eles correram para o barco, levaram os carneiros para eles. Quando ele já estava no barco, ele gritou, ô Ciclope! Aí um amigo dele falou, não faça isso, Ulisses, não grita, ele é perigoso, vamos embora. Ele falou, não, calma, só um minuto. Ele gritou, ô Ciclope! Quem furou o seu olho fui eu, Ulisses, rei de Ítaca, filho de Laerte. Nossa, o Ciclope ficou louco. Ele pegou uma pedra, era um topo de uma montanha, enorme a pedra. Pegou a pedra e jogou no Ulisses. A pedra caiu no mar, formou uma onda tão grande que quase joga o barco deles fora. Só que aí ele conseguiu remar para prosseguir viagem. Aí o Ciclope gritou. Ô, meu pai, me ajude! Ulisses, filho de Laerte, rei de Ítaca, furou o meu olho. Imediatamente apareceu o pai do Ciclope. Quem é o pai do Ciclope? Poseidon. O rei dos mares. Meu filho, eu estou vendo, eu vi o que Ulisses fez com você. Aí o Ciclope, portanto, meu pai, eu quero que você faça alguma coisa. Mande uma maldição, faça alguma coisa para que Ulisses não consiga voltar para sua casa. Aí Ulisses prosseguiu viagem, só que ele foi enfrentando várias e várias outras dificuldades, porque ele tinha furado o olho do filho de Poseidon, o rei dos mares. Uau, e essa história continua! É isso aí, grupo... Bonita essa história. Grupo Teatral Cabra. Gente, vamos fazer um pausinha, colocar um prefixo? Isso. Aí na volta eu quero saber a história do Ulisses e de outros... E também quero ouvir outra história. As histórias continuam. Daqui a pouco a gente tá de volta, então. Muito bem, senhoras e senhores, de volta aqui na programação da Rádio Web Conectados, 11h19, Fernanda Palhares, esta aqui é o quê?
A maior Rádio web do Rádio? mundo. Web. O remédio. Não, a maior rádio web do mundo. É por isso que fazer programa ao vivo é uma delícia, né? É Fê? muito Sai essas besteiras. bom. Não, na verdade você ouviu isso, eu falei certinho. Falaram, meninos? Sai um rédio ali, né? Ah, não, eu falei isso Fê, não. vamos para as redes sociais, que tal? Vamos lá, só se for agora, É o Leandro Gaia. www.radioconectados.com.br. Fê, lá tem a barrinha do chat, é muito simples de falar aqui com a gente. No Facebook, facebook.com/RádioWebConectados. No Instagram você acompanha o dia a dia desta rádio tão querida, Fê, que é @RádioWebConectados. No WhatsApp qual é mesmo? Opa, é 5511-94-580-2334. Inclusive, nós temos um recadinho aqui. Quero mandar um grande beijo para Marta Lima, de Santo André, que ela quis ouvir o Estica o Chiclete com Emerson, de que nós tocamos agora, E que a tocou, música né? é uma delícia. Nós abrimos o bloco com ela de fundinho, né, Leandro Gaia? Isso mesmo. É isso aí. Um beijo, Marta. Continue nos ouvindo e prestigiando. O telefone, Fê, qual que é? Opa, vamos lá, Leandro Gaia. É 5511-2063-6072. E se você quiser mandar mensagem, é só fazer igual a Marta, né? Quer ouvir uma música? Manda o seu recadinho pelo WhatsApp, pelo telefone fixo, por onde você quiser, pela barrinha do chat, né? Que nem falou o Leandro Gaia. Não faltam né? os meios. Você viu que ele fala chat, né? É, com charme, assim, né? Ele dá uma puxada, né? Adoro. Ah, Fê. Ô, Fê, pra baixar o aplicativo da Conectados, como é que faz? Pra ficar facinho pra gente largar o web browser. Super fácil. Se for... agora eu tenho que olhar lá, né? Porque se for o Android... Eu vou deixar, olha lá. É- A Fernanda levantou na cama. simplesmente ir lá no Play Store, Conectados FunSai, pronto. É só você baixar o aplicativo. Agora, se for o bom aí, velho Apple, né? Que todo mundo persegue e quer, é só ir lá e colocar Rádio Conectados FunSai na sua loja de aplicativos e pronto, Leandro. Tá facinho, facinho, facinho. Fernanda de pé foi sensacional, Fê. É por isso que eu amo esse programa. Então, mas não tem outro jeito, olha, tá todos os microfones na frente, a pessoa tem uma certa dificuldade, né? O óculos ele não pega muito bem, né? Ele tem um limite de alcance, né, Leandro Gaia? Então a pessoa realmente tem que se colocar de pé. Isso é né? muito legal. Marivaldo Alves, Alain Livan. Quem foi Ulisses? Quem foi Ulisses? Marivaldo, quer falar? Ulisses, ele foi um guerreiro, né? Muito inteligente, muito ardiloso, muito ambicioso, né? Ulisses, ele, como eu falei no começo da história, ele era rei de uma ilha chamada de Ítaca, né? Ele foi lutar na Guerra de Troia, ele deixou a sua esposa, a Penélope, e o seu filho Telêmaco. Ele lutou na Guerra de Troia, foi ele que teve a brilhante ideia de construir o cavalo de Troia. O famoso cavalo de Troia, que as pessoas ouvem falar, mas não sabem o que é, né? Exato. O que é o cavalo de Troia? Conta pro nosso ouvinte. Então, o cavalo de Troia foi quando, né, eles eles tiveram umas dificuldades. Aconteceu a Guerra de Troia, que foram para resgatar Helena, né? Ela ficou presa Dentro de Troia. dentro de Troia. Só que Troia era uma fortaleza, era uma superpotência. Eles não iam conseguir entrar. Aí o que os gregos fizeram? Eles falaram, vamos acabar com uma guerra. Vocês ganharam, vamos fazer as pazes. Aí Ulisses teve a ideia, falou, já sei, nós vamos construir um cavalo enorme, gigante. Os troianos adoravam. Né? Os troianos adoravam cavalo, isso, olha, exatamente. Os troianos adoravam cavalo e a gente entrega esse presente, fala que é um presente para comemorar aí a vitória deles. Era um cavalo de madeira. Um cavalo de madeira, que cabia bastante soldados lá dentro. Aí eles construíram esse cavalo, levaram até a entrada da cidade e mandaram avisar o rei, que era o rei Príamos, era o rei de Troia. Aí, só que eles estavam lá dentro. Eles entraram com esse cavalo, os soldados estavam lá dentro, comemorando. Foi um dia de uma festança, eles estavam bebendo, dançando, cantando. Quando foi à noite, que a cidade toda estava dormindo, A casa caiu. aí eles barriga. abriram a parte de baixo do cavalo, né? Saíram da barriga do cavalo por uma corda, com as espadas, e aí eles destruíram. Dominaram a cidade. Então quem teve esta brilhante ideia Foi o Ulisses. Aí você tem, né, o dito popular, né, presente de grego. O que seria um presente de grego? É um cavalo. Um cavalo. Batizado. Cavalo. O cavalo batizado. E o interessante é que das obras de Homero, você tem Ilíada, que o grande herói é Aquiles, né?
Aquiles é o cara... que a gente do fala, o calcanhar de Aquiles, exato. Né? Que era um guerreiro, é mais a questão da força mesmo, né? E a Odisseia, o herói já é Ulisses. Ulisses, ele é um herói menor ali da Ilíada. Inclusive, a história do cavalo não aparece na Ilíada. Na Ilíada, é verdade, bem lembrado. A gente leu procurando e tal, ela só vai ser citada na Odisseia. Mas por que? Ele é um herói... Um herói menor, ele é um cara interessante, mas ele vai ganhar força com a Odisseia. Tá. Homero vai pegar ele. Inclusive, né, alguns estudiosos dizem que a grande obra para os gregos era Ilíada. Hoje a gente acha ela até um pouco chata, que é muita guerra, muito. Hoje a grande obra para a gente homérica é a Odisseia. E a Odisseia, o Ulisses já é um outro tipo de herói, não é a força, é a astúcia, é a inteligência. E trabalha com essa ideia da Odisseia do herói, que é tão importante para a nossa sociedade hoje, né? Mas os dois, Alan, eles juntaram, guerrearam juntos? Quem? O Ulisses e o Ulisses Homero. era do exército dos... Então, Ulisses não, era Homero o... não. Ah, o Homero não. Aquiles. Homero é o que cria. O Aquiles. O Aquiles. Aquiles. O Aquiles era mais força e o Ulisses mais inteligência? Mais inteligência. Isso. A própria Ilíada é a mais força, toda a viagem é mais o... Batalha machão, corporal. Batalha Isso, corporal. corpo a corpo, exatamente. O próprio amigo do exército pega uma das concubinas de Aquiles sai fora, abandona a guerra, e aí um outro cara vai, veste a armadura de Aquiles, e aí um dos caras de Troia mata Aquiles, eu não lembro quem foi, você lembra, Marivaldo? Quem mata? Aquiles não, mata o amigo de Aquiles, Aquiles volta e sai arrastando o cara pelo cabelo, ele arrasta pelo... É toda uma coisa da força mesmo, né? Ulisses já não. Ulisses é o tempo inteiro, tanto que quando ele mata o Ciclope, no livro o Ciclope fala isso. Puxa, eu não imaginava que eu fosse ser cego, porque eu não esperava um baixinho vir me pegar. Né? Foi na crocodilagem, foi né? na safadeza. Na crocodilagem. Toma um vinho aí e tal, e deixa o cara bêbado. E tem muito essa coisa da nossa Odisseia, né? Enquanto nosso percurso, nossa trajetória enquanto herói, que você tem que fazer um caminho, às vezes você volta para o mesmo lugar, só que você já não é mais o mesmo, né? Então essa que é a grande... E principalmente a coisa de você não estar utilizando, principalmente nos dias de hoje, a força e sim a inteligência, né? A malandragem, astúcia, uma né? boa malandragem. A astúcia. Montar todo o esquema, porque na força bruta hoje você não consegue nada, né? Nos dias que nós estamos vivendo hoje, se você for na força bruta, você só vai levar spray de pimenta na cara. Seja mais Ulisses, menos Aquiles. Isso, gera mais dor. Verdade, essa foi boa, hein? Hashtag, como é que é? Hashtag. Essa foi Seja ótima. mais Ulisses E menos Aquiles, olha esse legal, hein? Perfeito isso. Alan, Livan e Marivaldo Alves, o tempo urge, Vamos lá. infelizmente, mas a gente quer ouvir mais uma história de vocês. Então que deixa eu vocês acham? contar uma rapidinho. Ulisses continua na sua viagem. Já né? começou já? Começamos. Então. Opa. Ulisses continua na sua viagem, tentando voltar para casa, e ele chega numa ilha flutuante, que era Eólia. Uma ilha flutuante cercada de muralhas de bronze. Né? Aí Ulisses sobe nessa ilha com seus homens. Quem é o rei dessa ilha é Eólio, né? Que é um rei muito querido dos deuses. Ele era o guardião dos ventos. E ele vivia no seu palácio com 6 filhos e 6 filhas, fazendo festa, banquete. Ele era um festeiro. E ele recebe muito bem Ulisses, porque Ulisses começa a contar suas histórias para ele. Suas aventuras na Guerra de Troia, suas peripécias no mar. Então ele fica lá festejando com Eólio e curtindo, e o Eólio escutando aquelas histórias, até que o momento Ulisses sente vontade de ir embora. Ele precisa voltar para Ítaca, precisa voltar para os seus queridos. E aí o rei fala, não, tá certo, Ulisses. Ordena que se prepare um navio de Ulisses com boa comida, boa bebida, água, para ele poder ir embora tranquilo, e dá um presente para Ulisses. Eólio, como eu disse, ele era o guardião dos ventos. Ele tinha recebido de Zeus o poder de controlar todos os ventos. Ele podia pegar um furacão e amansava esse furacão até ele virar uma brisa. Ele podia pegar um ventinho de nada e fazer esse vento virar um tufão. Ele tinha esse poder. Então ele entregou para Ulisses um vaso
onde ele colocou uma manada de ventos rugidores lá dentro. Aí ele fechou, passou uma corrente de prata e colocou no porão do barco de Ulisses. E fez soprar uma brisa serena na vela de Ulisses para Ulisses ir voltar tranquilo. Porque Ulisses tinha brigado, né? Tinha arrumado um desafeto com Poseidon, deus dos mares. Só que o que é o mar sem os ventos? Os ventos estavam controlados. Então Ulisses ia voltar para casa finalmente. Sossegado. Né? Sossegado. Ia voltar para a mulher e para os filhos. Ia lá. E estava indo lá tranquilo, já tinha, né, navegado 9 dias e 9 noites, estava ali, ele não desgrudava do leme aqui, não dormia. E estava lá. Só que no 10º dia, eles estavam chegando ali, já estava vendo Ítaca, já estava sentindo o cheirinho do café de Ítaca. Ele dormiu, ele não aguentou, ele desmaiou. Enquanto isso, 3 dos homens de Ulisses estavam conversando. Um deles falando, poxa, Ulisses é fogo mesmo, vai voltar cheio de tesouro e a gente com a mão abanando, com uma mão na frente e outra atrás. Aí o outro, não é bem assim, Ulisses até que vai dividir alguns despojos com a gente, não vamos falar mal também assim do Ulisses. Só que um terceiro envenenou completamente o coração dos outros 2. Ele chegou e falou, mas um tesouro Ulisses não dividiu com a gente. O principal, o presente que ele ganhou do rei Óleo. Ali deve estar cheio de ouro, de prata. Ulisses dormindo, os homens foram até o porão e Óleo tinha explicado para Ulisses que ele abrisse aquele vaso com cuidado, que deixasse escapar um vento por vez. Só que os homens foram e abriram com tudo. Eu não creio nisso. E saiu aquela manada de ventos rugidores e virou um furacão na água e levou pro alto mar de novo. Aí Ulisses, quando acordou, que viu que estava longe da terra de novo, ele ficou desesperado. Ele pensou até em se jogar em alto mar e morrer. Mas ele se acalmou e foi. E aí, com isso, por causa de uma soneca fora de hora e de 3 amigos gananciosos, é que Ulisses se viu de novo, longe da sua esposa querida, longe do seu filho Telêmaco e longe de Ítaca, que muito tempo depois é que ele conseguiu retomar o seu reinado. Mas que sacanagem isso, né? E fica uma grande lição pra gente, né, Leandro Gaia? Nunca tirar uma soneca na hora errada, né? Cuidado com certos amigos. Cuidado com certos amigos. Cuidado verdade. com certos amigos. Olha só que Você já ouviu sério. falar numa cidade que chama Telemaco-Borba? Não, No tem Paraná? que pesquisar. Existe essa cidade? Ah, é? Existe. Olha que interessante. Conheço gente de lá. Um beijo pra quem não tem ninguém ouvindo a gente lá. Mas um Mas beijo. se tiver, vai que tenha, né, Leandro Gaia? Vai que tenha, né? legal. Meninos, muito Momento obrigado. jabá, né? Momento jabá agora. Redes sociais, o show, quando vai ser o horário, o Então local. é isso aí. A gente tá aí na internet no Grupo Cabras, no Facebook, né? Isso, É página. só entrar lá no Facebook Grupo Cabras. Nós temos o blog nosso, grupocabras.blogspot.com, mas principalmente no Facebook a gente coloca tudo lá. E sábado agora, dia 24, dia de São João, nós vamos fazer uma apresentação às 15 horas no espaço Flor de Ouros, na rua Pelotas, 435. 435, Adoro, às 15 horas. adoro este bairro. É. Esta rua, inclusive. Esta rua é Maravilha. maravilhosa. Tem um astral fantástico. São todos vão lá, convidados. gratuito, é só chegar, estaremos É lá às 15 gratuito? horas. Gratuito. Livre, Então, pode levar as estou lá. crianças, Livre, pode ir todo pode mundo. chamar as crianças e é isso aí. Muito Eu obrigado. colocaria censura por causa da roupinha de Não, vocês. tá abaixo do joelho. Tá abaixo do joelho. Eu colocaria censura, mas Não, tudo pode bem. levar as crianças. Pode levar as crianças, elas vão adorar. Marivaldo Alves, Alan Livan, eu queria agradecer muito a presença A de gente vocês que aqui Nós que hoje. agradecemos, A brigadão. gente gosta muito de vocês e a gente tá meio que acompanhando a evolução de vocês e a gente fica muito feliz. aí Maravilha. de Muito ver obrigado, vocês sempre evoluindo. bom estar aqui com vocês. Lançando coisas novas para aqui falar com Maravilha, a daqui gente. um ano voltamos aí. Obrigado, gente. Próximo Valeu. show, cola Valeu. aqui. Beijo, Valeu. gente. Obrigado, Obrigada. valeu. Tchau. Muito bem, senhoras e senhores, de volta mais uma vez, 11h36, Fernanda Palhares, que
entrevista gostosa, não foi? Olha, foi uma delícia. Marivaldo Alves e Alan Levando, Grupo Cabras, delicioso, amei. São pessoas do bem, né, Fê? São pessoas do bem. Eu conheço o pessoal, conheço a história. Eu conheço quando é do bem. Eu também conheço, viu, Leandro Gaia? E a gente ficou hoje, nós nos tornamos um pouco mais cultos, né? Você viu, hoje foi o negócio um hoje, banho, né? Foi um banho. Eu preciso Homero, estudar, viu, Fê? Homero Vou e pra cá. Ulisses, nossa, a Odisseia. www.radioconectados.com.br vai começar o Voz na Lata. Manda a perguntinha pra cá, é muito simples, não é? Só mandar, entra no WhatsApp lá e manda pra gente aqui. É 5511-94-580-2334. Luana Curti já está aqui com o seu microfone aberto, esperando a sua pergunta. Então vamos já? Agora, Leandro Gaia. Oi, Luana! Bom dia, Luana! Tudo Hello! Tudo ótimo, vocês também? Demorou, né? 2 semanas, uma semana. Gente, eu senti muita falta. Foi um feriado vazio. Não foi. Quinta-feira sem tribo, não é quinta-feira? Não é quinta-feira, é verdade. Mas eu tive mais tempo pra me preparar. É isso aí, que é o tema de hoje. Isso, eu vi a sua chamadinha ontem. Como se preparar para uma palestra, Luana? Exatamente. Como se preparar. Hoje a gente vai falar como se preparar para uma apresentação. Legal. Emocionalmente ou a voz? As duas coisas eu não consigo separar. Não tem como separar, né, Luana? Não tem como separar, porque a voz reflete a nossa emoção, reflete quem somos. Então, uma das coisas que eu tenho para dizer é o seguinte: entre o seu desejo de estar numa apresentação e o momento da apresentação, você deve apertar a tecla SAT. Que tecla Que é é essa? a tecla Como SAT. assim? Então, é o seguinte, SAT é S de sabedoria. Então, a primeira coisa, eu preciso saber o que eu quero fazer, saber qual é o meu público que vai estar lá, saber do tema que eu vou tratar ou da música que eu vou cantar, por exemplo. Tá. De autoconhecimento. Opa! Eu preciso saber o que faz bem pra mim, o que não faz, como eu me sinto descansada. O que eu posso fazer, por exemplo, na noite anterior desse momento da apresentação, que não vai me prejudicar na apresentação. Eu só sei isso com autoconhecimento. Claro que estamos aqui para ajudá-los, né? Então, te conto o que pode te fazer bem, o que não necessariamente te faz bem, mas a gente precisa se conhecer. Por exemplo, não está escrito em lugar nenhum que goiaba faz mal para voz, mas eu tenho muito refluxo com goiaba. É mesmo. Então, goiaba é uma coisa que eu não consumo. Você não pode. Eu não. De repente eu posso, porque eu não tenho refluxo. Exatamente. Eu sei que é bom dormir 8 horas, né? Mas se eu durmo 8 horas, eu acordo com uma olheira enorme. Eu preciso dormir um pouquinho menos. Isso é autoconhecimento. Se eu quero estar bonita no dia, sem olheira. Aparecer na foto bonita. Exatamente, eu durmo um pouquinho menos. E o último, que é o nosso T, por isso tecla SAT, é treino. Treinar, né? Treinar, galera. Treinar. Então, depois de saber, depois de me conhecer, eu preciso saber o melhor treinamento pra mim e eu preciso treinar. É muito interessante, a gente busca naturalidade nas apresentações, né? Mas a gente só adquire naturalidade no treino. Então, eu já conheci, desculpa, Fê, só pra completar, eu já conheci pessoas que falam assim, eu prefiro não estudar, não fazer antes, estudar o tema, lógico, mas não ficar ali repetindo várias vezes, porque quando começo me dá um branco, eu prefiro ir no, sei lá, no improviso total. É um pouco de autoconhecimento também, né? Exatamente. A pessoa tem que se conhecer, se eu sou melhor assim, vai assim. Perfeito. E aí, assim, às vezes, as pessoas têm a facilidade de uma vez treinou, foi. Às vezes não. Se você precisa de 50 vezes treinar, treine as 50 vezes. E aí entra o autoconhecimento. Lógico. Por exemplo, a gente tem espetáculo de improviso. Então, como eu posso falar pra pessoa que trabalha com improviso, com humor, que ela tem que treinar? Ela tem que treinar o improviso também. O improviso. Exatamente. Então, existe treino de improviso. Treino de improviso. Na verdade é isso. O que nós fazemos aqui é um treino de improviso. Porque É verdade. Porque o improvisar não é falar besteira, né? Você tem que saber o que vai falar. Não adianta falar qualquer coisa, não é? Isso a gente aprendeu, né, Fê, lá no Senac. Se não sabe o que falar, não abre a boca. Não abre a boca, não abre o microfone. É isso aí. Tem uma estrutura, né? Ainda assim que seja improviso. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu sempre dou esse exemplo quando eu dou palestra, dicas de oratória e tal, que é o seguinte. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu fui pega de surpresa, né? Foram me fazer uma entrevista e me perguntaram, fui muito pega de surpresa. Olha, vou te contar uma coisa, Leandro. Eu, como fonoaudióloga, atriz,
nunca me pediram uma receita de fubá no ar. Saca? Então, na verdade, ninguém te pega de surpresa. Porque não vão perguntar para um radialista como troca o pneu. Sim. Não perguntam coisas fora do nosso universo. É que, na verdade, eu acho que emocionalmente você não está preparado para aquele momento. Exato. E isso é que faz com que você fale, eu fui pega de surpresa. Por isso que ter a sabedoria é essencial. Então, se eu sei aquilo sobre o meu assunto, e olha só que fácil, eu só preciso saber sobre o meu assunto. Eu não tenho que saber como faz um bolo de fubá, porque vocês não vão me perguntar isso. Não perguntem. Tá? Porque ela não vai saber, tá? Ela não vai saber. Sei. Mas, se vocês me perguntarem sobre voz, sobre água gelada, sobre pigarro, tem que estar na ponta da língua. Aí é sabedoria. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que faz bolo de fubá? Não, brincadeira. Como é que faz? Quando acontece, Luana, por exemplo, dá um branco na pessoa. Aquele branco. Já aconteceu comigo. Fê, já aconteceu isso com você? Homérico, né? Homérico! O que é isso? É totalmente emocional, né? Não? É totalmente emocional. Se for sobre o seu tema e você tiver o branco, é emocional. E aí, por isso que é legal apertar a tecla SAT. Por quê? Você tá seguro daquele momento. Por que eu falo o seguinte? Quando você tá com desejo de ter aquele momento, nós aqui temos o desejo de quinta-feira estarmos aqui, estarmos vivendo esse momento, né? Na hora do momento, o ideal é a gente se alimentar daquele desejo que a gente teve. Então, agora, nesse momento, eu tô feliz porque um dia eu desejei estar aqui, certo? Quando a gente tem um branco, normalmente a gente tá num esquema de nervosismo muito grande. E a gente tá querendo fugir daquele momento. O branco, muitas vezes, é a fuga. É a fuga, é o medo. O que é medo? O que é o branco? É você não querer estar lá. Né? É o sentimento de fuga. Então eu apago, como se eu não estivesse aqui. E certo? aí você automaticamente esquece o seu script, esquece o que você ia falar. Agora tem uma outra coisa que é muito comum também, Lu, que já aconteceu comigo, principalmente quando você vai fazer uma coisa que você não está acostumada. Por exemplo, aqui eu estou acostumada, estou sentada aqui, estou super à vontade, eu faço o meu programa do YouTube também, o Saúde e Bem-Estar, estou sentada, estou sossegada e tal. Aí eu vou fazer uma apresentação, um workshop, e a minha voz começa a falhar. Legal. Né? E aí eu já percebi isso. Você tem aquela sensação de que a voz vai sumir, né? Porque ela vai afinando e você percebe aquilo e você vai ficando mais nervosa ainda, né? Porque você fala, não vai dar pra terminar. E aí, Lu? Daí eu posso muito te ajudar. Eu brinco que assim, ó, ou você tá muito seguro e aí você se expressa, ou você tem uma técnica pra te ajudar a parecer estar seguro, né? Então, pelo menos pareça que está seguro. Como que a gente consegue isso? É no treino e principalmente tendo, aí no caso, um coaching para te assessorar nesse treino. Então assim, como que é uma voz de uma pessoa segura? Ela é firme, ela não some, né, Fê? Ela não treme, ela raramente gagueja, a gente também não pode se cobrar da perfeição o tempo inteiro. Então existe treinamento. E aí existe aquecimento para sua voz e existe o treinamento prévio para sua voz pelo menos parecer segura. Então, por exemplo, eu sei que eu vou ficar ansiosa, eu sei que minha respiração vai ficar ofegante, porque é assim que eu fico quando eu tô diante de várias pessoas, numa palestra, num workshop. Então eu treino a minha voz para isso. Por exemplo, uma das coisas que faz a nossa voz falhar também é a desidratação. E aí é muito comum as pessoas falarem assim, leva uma garrafinha d'água, bebe água o tempo inteiro da apresentação. É muito mais interessante que a gente esteja hidratado antes. Sim. Por isso que chama preparação. Então não vale se preparar para o momento da sua apresentação, do seu workshop, um segundo antes ou durante. E sim, preparação. Então vamos pensar antes disso. A hidratação começa 2 horas antes da sua palestra, do seu workshop. O seu descanso começa na noite anterior. Na noite anterior, não vale pro boteco tomar cerveja, né? Não vale, né? Não vale. Então a gente se cobra de na hora estar bem, mas é importante pensar no antes. Então, Fê, pra você, eu daria a dica de aquecer sua voz, de estar hidratada. E aí sim, como você tem a técnica, você se sente seguro. Bom, a técnica eu tenho, então agora é só fazer. Ou seja, Luana, você está contratada para minha coaching vocal. Já tô faz tempo. Está contratada para minha coaching vocal, porque assim, é uma coisa que eu percebi que quando eu me encontro numa situação de estresse, de uma coisa diferente,
a voz tende a falhar. As pessoas não percebem, mas eu sinto que ela tá sumindo, que ela tá desaparecendo, né? E aí é aquela coisa de você dar uma pausa, de você fazer uma brincadeira, né? E aí você volta. Mas assim, eu percebo que ela tá sumindo. Nossa, muito legal isso que ela falou. Às vezes a brincadeira te ajuda a voltar pro seu momento, sabe? E até ser quem você é mesmo, de ser autêntica. Então, assim, não tem uma regra, né? Seria um absurdo eu falar assim, todo mundo tem que fazer uma piada em tal momento. Não, mas se você sabe que quando você faz o outro rir, você se sente mais à vontade, coloca uma descontração no seu workshop. E até você ganha tempo pra voz voltar, né, Lu? Porque isso é uma técnica muito boa. Porque você tá vendo que a voz tá sumindo, né? Então você dá aquela pausa e fala uma coisa totalmente fora do contexto ali, né? Quebra aquele gelo e aí você volta. Isso eu senti que dá resultado. Mas às vezes você não tem como, porque você tá no meio de um assunto extremamente sério e você não tem como fazer isso. E aí, Lu? E aí? Pés firmes no chão. Tá? Um olhar para alguém, nesse caso da Fê, encontre um cúmplice. Tem sempre alguém na plateia que te olha com carinho, que balança a cabeça para tudo que você fala. Eu sei o que você tá passando. Eu sei como é. Eu sei como então, entender a plateia, nesse caso, por exemplo, como cúmplice. Cria uma conexão. Pode ser com alguém, com algumas pessoas. Esse papo, por exemplo, olha para um ponto fixo. Não. Isso tá furado, né? Não, a gente quando vai numa palestra, quando vai num show, a gente se sente abraçado, né? Quando a pessoa olha pra gente, sorri pra gente. Então nós como palestrantes, né? Como professores, como apresentadores... Na hora de aplauso você quer o contato, né? Agora de fazer o trabalho não quer. Pois é, na hora de fazer o trabalho, olho no olho sim. Então nesse caso, Fê, tô me sentindo nervosa, mas percebi que aquela pessoa ali tá sorrindo pra mim. Olho pra ela, me conecto com ela, pés firmes no chão. O pé balançando demonstra a insegurança. Então, pés firmes no chão te ajuda a parecer mais segura e com isso você cria o ciclo. E mão, onde coloca, Lu? Coloca, perfeito. A mão coloca na zona de poder. É entre o ombro e o quadril. Correto. Mostra na câmera aqui, ó. Olha, quando eu tô com a mão aqui em cima, eu posso parecer muito autoritária. Quando eu escondo minha mão, você não sabe o que eu tô pensando ou sentindo. A mão demonstra emoção. Então aqui, entre ombro e quadril, ela tá na zona de poder. Ela corresponde à minha modulação de fala. Tá. Ela condiz com o que eu tô falando. Então sempre entre aqui... Entre tronco. Ombro, no tronco. A mão no tronco. E aí não precisa pensar nela, não. Deixa ela agir. Deixa a mão agir, porque a mão vai estar complementando o que você está falando. Seria isso? E aí você vai estar inteiro. Então assim, ó, apertei a tecla SAT. Sei sobre o assunto, me conheço naquele assunto e já treinei. Bacana. Dentro do que eu gosto de treinar, do que eu acho que funciona pra mim. 1 segundo antes de entrar na sua palestra, de entrar na sua apresentação, veste a capa e solta. O que significa isso? É assim, eu quero que as pessoas entendam o quanto eu sou competente. Não, eu quero que as pessoas entendam o quanto eu sou simpática, o quanto eu sei do assunto. Enfim, eu decido o que eu quero que as pessoas pensem de mim. Eu visto essa capa da competência, da sabedoria, do bom humor, e aí eu solto. Porque aí no momento, naquele momento é hora de aproveitar. Olha que bonito isso. É hora de aproveitar, de lembrar que o quanto você quis estar lá. Por exemplo, acontece muito com o ator e eu sempre brinco com eles. O sonho do ator é estar no palco, né? Sim. Quando ele chega no palco, ele fala bem rapidinho, ele quer sumir do palco. Eu já fiz isso muitas vezes, Lu. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu não vi a hora daquele momento terminar e depois eu me arrependia muito. Eu me arrependia muito porque aquele momento não volta, né? É muito prazeroso você estar ali. Mas o medo na hora é tão grande que faz com que você não curta. Então você não vê a hora daquele momento terminar. Né? Às vezes você acaba... Rola mesmo, né? Não, todas as apresentações que eu participei, todas elas foram assim, porque você não vê a hora de sair do palco, porque você tá apavorado, né? Você tá apavorado. E os colegas também, tá todo mundo muito apavorado. Você não tem ponto de apoio. Gente, que teatro é esse? Fê, então lembra de mim. Se sentiu com o desejo de ir embora, com o desejo de fuga, que é o medo. Vai com medo mesmo. Não, veste a capa, sabe? Por que eu tô aqui? Por que eu quis estar aqui?
Eu quis estar aqui porque eu tenho que contar para as pessoas. Eu sei falar sobre astrologia para terapia. Então tá bom, com prazer, eu visto né? essa capa e eu sei fazer isso com prazer. Lu, Né? deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tá correndo 11h51. Assim, pra uma pessoa que nunca fez ou não tem o costume de fazer palestras. Sei lá, a pessoa trabalha em escritório, não tem muito esse costume. E aí um belo dia ela tem que fazer uma palestra. O que o mínimo que você falaria pra essa pessoa, pra ela se preparar? Qual seria o mínimo? Para ela se preparar. Treino. O que seria isso? Treino. Eu acho que assim, ó, o mínimo é conhecer para quem ela vai falar. Às vezes, Lê, a gente fica numa coisa egocêntrica, né? De falar assim, nossa, o que eu tenho que fazer, o que eu sei. Mas quem é o outro? Então, o mínimo que eu diria para ele, eu perguntaria para ele, quem é o seu público? Quem vai estar lá nessa palestra, nessa reunião que você vai falar em público? Essas pessoas sabem sobre o quê? E o que elas esperam sobre você? Dá isso para elas. Daí pra frente... Exatamente. É claro que a gente teria muito mais o que se aprofundar nesse trabalho de coaching mesmo, né? De entender, de cuidar, por exemplo, da voz dele, da comunicação. Eu perguntaria para ele, por exemplo, o que as pessoas sempre falam dele. As pessoas me acham bravo mesmo quando eu não sou. Então vamos tentar entender por que elas te acham bravo? Sua voz é muito forte? Seus gestos são muito de dentro para fora? Parece sempre que você tá mandando em alguém? Então ameniza isso. Eu gosto de parecer bravo. Ah, então tá bom. Então mantém isso. Né? Então é isso. Eu diria, olhe pro outro, entenda seu público e se conheça. Aí vai. Se você tiver tempo, eu te ajudo a preparar essa palestra. Gente, autoconhecimento é tudo. Autoconhecimento Não é? tudo. Você já me falava isso, né, Fê? Você falava assim, Autoconhecimento autoconhecimento é tudo. Porque você sabe, a partir do momento que você se autoconhece, você conhece os pontos que você precisa trabalhar e melhorar, né? Ao passo que se você não se conhece, você acha que tá tudo bem. E vai indo, E você vai empurrando com a barriga. Agora, a partir do momento... Muitas pessoas me falam isso nos meus atendimentos. Ah, mas é ruim saber dos defeitos, né? Saber dos pontos... Primeiro que eu não coloco nunca como defeitos. Eu coloco sempre como potenciais a serem explorados, né? Um pouquinho de sabotador, tem aquilo... Então, tem o sabotador ali, tem o problema de autoestima, tem uma série de coisas. Mas assim, a partir do momento que você identifica esses pontos a serem trabalhados, a serem explorados, tudo fica muito mais fácil. Você sabe para onde direcionar a sua energia, né? E você não vai empurrar para baixo do tapete e fingir que eles não existem, né, Lu? E no momento da palestra, por exemplo, ou da sua apresentação, você vai colocar um foco no que é potencial e não o que é defeito ou pontos que ainda precisam ser trabalhados. Então, no treino, você pode muito bem treinar o que você ainda tem, o que você ainda não tem. Me falta, minha voz falha. Então, vamos treinar isso. Na hora, eu vou colocar ênfase na minha expressão não verbal, eu vou colocar ênfase na palavra, eu vou perguntar. Então, eu vou interagir de outras formas para que a minha voz flua. Eu queria fazer uma última pergunta para a Luana. A Luana tem uma voz, além dela ser linda, né? Ela tem uma voz fantástica e ela é extremamente simpática. Tem como deixar uma pessoa que não tem essa voz simpática com esse sorriso na voz, Lu? Tem, né? Tem sim, com certeza. Existe o sorriso na voz, a gente vai falar disso em breve. E tem como treinar, assim, tem como treinar a voz, tem como treinar a simpatia, o olho no olho. Ou seja, então aqui, semana que vem nós vamos treinar isso, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso porque semana que vem a gente vai falar sobre a voz do dublador. Então a gente vai falar já de como adequar nossa voz, flexibilizar nossa voz, conquistando simpatia, sorriso. Qual é o nome dele? Lucas Almeida. Ele é o dublador do... Simba. Que é tá na Netflix, não é? Tá na Netflix, desenho, né? Exatamente. O trabalho dele, ele é o protagonista, ele é do Simba. Um beijo pra ele. Lucas, a gente tá te esperando semana que vem. Semana que vem você vai estar desde o início com a gente, Desde né? o início. Que bonito. Vamos falar de dublagem, galera. Muito legal. Um mercado lindo. E no final você vai ter o Voz na Lata ensinando como falar... com esse sorriso na voz. Louco. Isso. Lu, o programa inteiro. O programa inteiro. Overdose. Overdose de Lu. Exatamente. A gente finaliza então com Voz na Lata,
falando sobre flexibilidade de voz, tá bom? É Como eu isso aí. adequo minha voz. Meninas, obrigado a você, viu, Fernanda Palhares? Eu agradeço muito. Estava morrendo de Leandro. saudade. Eu também estava morrendo de saudade de você, da nossa tribo e da Luana Cruz. Ana Curti, muito obrigado. Obrigada a vocês, que prazer. Obrigado a você, ouvinte, que passou conosco essas 2 horas super bacanas. Não desconecta, continue aí que já na sequência tem o samba e notícia com o grande Raoni Pacheco. Não é o Raoni, eu achei que ele já tinha adentrado os estúdios para tomar posse do microfone e da cadeira. E logo mais na programação tem o programa 90 por hora, sempre com uma participação especial pra você que está sempre muito bem. O que, meninas? Conectados. Facebook, jogou lá programa Tribo Urbana Acha, no YouTube também, tem todos os vídeos e semana que vem estamos de volta, né, Lívia? Estamos de Isso volta. aí, Leandro Gaia. Um grande beijo, tribo. Beijo, Grande tribo. Luan. Beijo. Tchau. Você ouviu o Tribo Urbana com dicas, informações, cultura e muita música. Tribo Urbana. Tribo Urbana. Apresentação Fernanda Palhares e Leandro Gaia. Tribo Urbana.